Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Jorge Filho. Bom, meus irmãos, eu gostaria de comentar um assunto que merece muita atenção de cada um de nós evangélico, que é a depressão e suicídio. Eu não sou um especialista sobre o assunto. Não tenho formação em psicologia pastoral, mas já li alguns livros de alguns autores que lecionam nessa área, que me deu uma capacidade de entender um pouquinho desse assunto. E nesses últimos dias eu tenho tido experiência com algumas pessoas evangélicas depressivos e com um profundo desejo suicidas. Os meios de comunicação estão aí anunciando diariamente o aumento de depressão e de suicídio entre evangélicos de uma forma gritante. A depressão já é a doença do século, é tido como a doença desse século, e só vem crescendo entre evangélicos, o número de depressivos e o número de suicidas vem crescendo entre evangélicos, até por parte da liderança. Nunca houve tantos suicídios entre pastores como se tem visto nesses últimos meses, nesses últimos 2 anos que já se passou. Então, eu acredito que a igreja evangélica, os pastores, eles precisam abrir os olhos sobre esse assunto, porque é um assunto seríssimo. Ontem mesmo, se eu pudesse, eu poria o áudio aqui, mas privaria a pessoa. Recebi algumas mensagens de uma irmã de um determinado ministério dizendo que estava com profundos desejos suicidas. E ela não foi a única pessoa. Dentre os últimos 4 meses, eu conheci algumas pessoas que, depois da pregação, onde eu ministrei, onde eu preguei, elas vieram conversar comigo e disseram que estavam depressivas e tinham desejos suicidas. Há cerca de 5 meses atrás, eu peguei no celular de minha mãe e tinha um conhecido da nossa família que morava no interior próximo aqui, de Fortaleza, que estava de fato se despedindo da minha mãe porque naquele exato momento iria se suicidar. E aí, depois de 15, 20 minutos de diálogo, de conversa, a gente conseguiu fazer com que ele mudasse de ideia, né? Logo em seguida eu conversei com a minha mãe, expliquei para ela a situação e ela ligou para alguns familiares comunicando, né, desse episódio que aconteceu com um conhecido nosso de um estado aqui do Ceará, uma cidade próxima aqui de Fortaleza, tá? Então, assim, a depressão é a doença do século e tem crescido demais entre evangélicos, demais, né? Eu acredito
que a razão do aumento da depressão entre evangélicos se dá por conta da boa parte da liderança não ter capacidade de tratar pessoas com depressão. Eu já vi mas inúmeras vezes pastores pregando, dizendo que pessoas que estavam depressivas estavam com frescura, que não existia depressão para quem é cheio de Deus, para quem é cheio do Espírito Santo, né? Se as pessoas tivessem Deus na vida delas, elas não ficariam depressivas. Só que isso não é verdade. Por quê? Porque a depressão, gente, embora ela seja uma doença psicossomática, uma doença da alma, ela pode ser causada também por questões químicas no cérebro, né? Ela é uma doença que também é produzida também, que parte também pela questão física. Então, existem vários níveis de depressão. E dependendo da depressão, é necessário tomar medicamentos. É necessário tomar medicamentos, dependendo do nível depressivo que a pessoa se encontra, né? Então, eu estou cansado de ver inúmeros pastores no púlpito dizendo de fato que as pessoas que têm depressão são pessoas frescas. E, na realidade, isso não é verdade, gente. A depressão não é uma frescura, a depressão é uma realidade e ela é existente, ela é uma doença que precisa ser tratada e ser curada. Em alguns casos, devem ser acompanhados por um profissional. Hoje eu tenho uma colega minha, chamada Andressa. Ela é psicóloga. E quando alguém me procura para tratar sobre depressão, sobre desejo suicida, que está num nível muito avançado, que dependendo do caso não tem nenhuma liderança espiritual que vai resolver, precisa de um tratamento médico mesmo, à base de substância, eu indico ela, porque ela é uma jovem evangélica, cristã, né? Uma jovem que estudou, se capacitou e tem total capacidade. Porque em alguns casos, gente, não é questão espiritual, não se trata só com uma questão espiritual, porque tem casos que é também a questão química, né? Se trata com questões químicas. Por exemplo, se a pessoa está doente das pernas, né? A pessoa vai procurar um médico, né? A pessoa fraturou a canela, vai procurar um traumatologista, né? E assim vai. Então, dependendo da depressão, a pessoa tem que procurar de fato um psicólogo, né? Tem que procurar de fato um psicólogo. Então, talvez essa crescente onda de depressão entre evangélicos, entre pessoas, seja por esse motivo de as pessoas não tratarem a depressão como uma doença, como algo sério, que precisa ser tratado, né? E eu já me dei com casos, não muito distante disso, onde as pessoas viviam no seu mundo e não se abria, porque se elas se abrissem e dissessem que estavam depressivas, elas iam ser mal vistas, as pessoas iam dizer que ela não tinha Deus na vida dela, né? E uma série de fatores que, em vez de ajudar essa pessoa a se curar da depressão, o afundaria ainda mais no seu estado depressivo, né? Então, um dos maiores índices hoje de morte é por conta do suicídio. E geralmente as pessoas que se suicidam, geralmente, não todos os casos, elas estão num profundo estado depressivo, né?
profundo estado de depressão, né? E a gente sabe que o suicídio, ela não é uma coisa boa, né? Não é uma coisa boa. O suicídio é mal visto nas escrituras, algo reprovado nas escrituras, né? Quando a gente observa um mandamento de Deus, né? Um dos mandamentos de Deus, não matarás, né? Não matarás, e a pessoa que se suicida, ela está violando esse mandamento, porque ela tá tirando a sua própria vida, Agostinho de Hipona, que foi um filósofo cristão, ele ensinou alguma coisa sobre esse assunto. Ele disse que o suicídio ele é pior do que o homicídio, né? Por quê? Porque, primeiro, o suicídio viola o sexto mandamento, né? E o silogismo de Agostinho era que você não deve matar uma pessoa, né? E ele dizia, eu sou uma pessoa, portanto eu não devo me matar. Então, outros pensadores também, após Agostinho, pensaram nesse mesmo viés, né? Como Tomás de Aquino, que desenvolveu aí e ensinou uma acusação tripla aos que tiravam a sua própria vida, né? Então, o suicídio, ele traz sérios problemas, né, para a família. As famílias sofrem com suicídios, as famílias entram num estado de decadência com os suicídios. Então, eu acredito sinceramente que a gente deveria olhar para essa questão com outro olhar. Eu tenho me deparado com muitas pessoas. Olha, eu vou dizer, em alguns casos, eu tenho notado até esposa de pastores depressivas. Eu sou uma pessoa que sempre gosto de me comunicar. Por onde eu passo, eu gosto de estar próximo das pessoas, de sentir o calor das pessoas. E às vezes, em determinadas ocasiões como essa, as pessoas acabam buscando refúgio, ajuda, que muitas das vezes não encontra na sua própria igreja, na sua própria liderança, porque não sabe tratar desses casos, dessas situações de depressão e dessas situações de suicídio, né? Então o suicídio é isso, gente, ele é danoso. Ore, as pessoas que estão depressivas, ore para que o número de suicídio venha diminuir, né, entre evangélicos e fora também das pessoas que não são evangélicos, né? Porque o suicídio, na verdade, envolve tirar, né, intencionalmente a sua própria vida com o objetivo final, né? Como um meio para alcançar um outro objetivo, né? Por exemplo, às vezes as pessoas que suicidam querem acabar com o sofrimento, né? Elas enxergam o suicídio como um fim do seu sofrimento, e quando na realidade não é. O suicídio causa mais sofrimento entre amigos, entre familiares, entre filhos, e assim vai sucessivamente. Então, eu quero pedir oração sinceramente. Eu tenho me deparado com pessoas assim. Ontem mesmo eu me deparei com uma pessoa, como eu já fui falado, que mandou áudio e disse que estava disposto a cometer um suicídio. E interessante que são pessoas evangélicas, pessoas do bem, pessoas que têm saúde, pessoas que têm casa, pessoas que têm carro, moram em condomínios bons, sabe? Pessoas bem de vida, né? Pessoas bem de vida e estão dentro da igreja, né? É muito difícil você ver um mendigo dizendo se suicidou, ou se suicidou ali um morador de rua, se suicidou. Mas geralmente esses problemas acontecem em pessoas que muitas das vezes têm uma família, muitas das vezes têm uma vida, têm uma casa, têm uma saúde, né?
e a gente vive essa situação tão complicada, tá? Então, que Deus abençoe a todos. Eu resolvi fazer aqui essa live para pedir para que você nos ajude em oração, porque eu tenho algumas pessoas que estão precisando demais do auxílio, da ajuda, e dependendo do caso, a gente indica até pessoas evangélicas que têm formação na área da psicologia para tratar de determinados pacientes, tá? Então, que Deus abençoe os meus amados irmãos que estão aí, o meu pastor Paulo, né, o pastor Paulo Naro, todos os irmãos aí, alguns amigos, Caio lá de São Paulo, né, o meu zagueiro aí, Anderson Tafarel, meu amigo, e o Alisson, né, o Alisson Freitas. Um abraço a todos, né? Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Você que está aí me acompanhando, se puder curvar sua cabeça juntamente comigo, fazer uma oração para as pessoas que estão depressivas e com desejos suicidas, para que o Senhor possa derramar azeite e vinho nesses corações tristes, melancólicos, que acham que não tem mais soluções para os seus problemas, para os seus dilemas, para as suas tragédias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento eu venho te pedir, Senhor, oração diante da Tua presença pela vida das pessoas que estão depressivas, aquelas pessoas que sofrem, desesperadas, Senhor, achando que não existe mais solução para os seus problemas, não existe mais solução para o seu sofrer. E querem encontrar, Senhor, no suicídio a saída para tudo isso. Quando na verdade, Senhor, é um beco sem saída. Eu venho te pedir que o Teu Espírito possa curar aquela vida, Senhor, ali, lá no Jardim Planalto, onde nos pediu oração, aquela jovem que estava depressiva, e nós oremos por ela e temos visto bons resultados que o Teu Espírito tem feito naquela jovem. A irmã que ontem nos ligou, falando que estava a qualquer momento disposta a cometer um suicídio. Então eu venho te rogar, Senhor, pela Tua serva, que o Senhor tire esses desejos do coração, que o Senhor possa curar as feridas da alma, que o Senhor possa trazer luz nesse coração aflito, ferido pelos problemas causados. Nós te rogamos sabedoria ao Teu povo a amar as pessoas, a amar o próximo, a ser um bom samaritano, Senhor. A não sermos um levita que vê as pessoas depressivas, vê as pessoas caídas e simplesmente cruza os braços sem fazer nada. Não deixa nós sermos como aquele sacerdote que vê a pessoa ferida, caída na estrada, ó Senhor, maltratada por ladrões e salteadores e simplesmente olha e não faz nada. Senhor, que nesse tempo nós sejamos bons samaritanos. Os pastores, os líderes, os homens e as mulheres de Deus nesse tempo possam ter azeite e vinho para colocar sobre a ferida, para amparar as almas, para amparar as vidas, as famílias. Nós te rogamos, Senhor, nos usa em nome de Jesus para curar as almas, as vidas que estão no estado depressivo. Nós te pedimos, abençoe todos os irmãos que estão aqui acompanhando, que o Senhor possa usá-los também, porque eu creio que eles possam ser ferramentas na sua casa, ferramentas na sua sociedade, no seu trabalho, para ajudar milhões de vidas, Senhor, que estão precisando de uma palavra amiga, de um ombro amigo, e coloque esse amor de Cristo em nosso coração, para abraçar, para amparar, para ajudar, para contribuir, Senhor, no Teu reino com essas vidas. É o que eu te peço, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Um abraço em Cristo Jesus.